Uma coisa que me marcou muito é sobre essa rivalidade, né? Essa rivalidade entre a crença espiritual, religiosa, indígena e as crenças da civilização ocidental, né? Sejam evangélicos, católicos, né? Aconteceu um fato assim que é o marco para se entender todo esse processo. Por exemplo, havia uns missionários evangélicos vindo do Canadá e eles criaram uma casa para eles, né, para evangelizar os índios e também passar a alfabetização aos indígenas. E no conceito deles, eles achavam que nós temos as flautas sagradas, né? Nós temos várias flautas sagradas e essas flautas sagradas elas representam os espíritos dos nossos antepassados e são essas flautas sagradas que personalizam esses espíritos bons dos nossos antepassados. Então existem várias categorias de flauta que também está ligado com os diferentes clãs que existem dentro da sociedade parecia hoje. Então um determinado clã é responsável por uma determinada categoria de flauta, a outro clã enfim, e quando você está nas grandes festas, os tocadores, os dançarinos, eles evocam os espíritos dos antigos donos das flautas sagradas. E cada flauta daquela lá tem uma particularidade musical, né, que só os mais antigos que dominam perfeitamente todo esse conhecimento da questão das flautas sagradas e as atividades culturais, espirituais e religiosas. Na questão indígena, o catolicismo foi mais forte primeiro, né? Certo. Inclusive com a experiência que eu acho que não foi muito positiva do Tiariti, né? Uhum. Como que é o seu pensamento disso aí? O que a história conta? O que ficou disso aí? Aí nessa questão eu parto do princípio usando o termo saudosismo. Quer dizer, quando você passa por uma determinada situação, no caso a missão, né? Entende? E depois que houve essa mudança na ideologia, na metodologia da atividade missionária, em que os próprios missionários entendiam que não se podiam vilipendiar, desrespeitar a cultura, o conhecimento espiritual dos indígenas, né? Então, para muitos que passaram pelo Tiariti, o fechamento do Tiariti, ela foi como se caísse uma bomba, né, na mentalidade, no espírito dessas pessoas. Há uns anos atrás, poucos anos atrás, eu tive numa aldeia aqui para dentro e fui numa época de Natal, né? E lá as índias velhas, né, que foram educadas no Tiariti, aí quando chega no Natal, junta toda a aldeia lá e começa a cantar, né? O Noite Feliz, né? Essas músicas natalinas. E eu tive numa oração dessas aí, eu vi aquelas mulheres idosas, né? Que passaram pelo internato do Tiariti, e eu vi aquelas mulheres chorando. O que significava aquele choro? Significava que eles perderam alguma coisa e que jamais poderia retornar, que era exatamente aquela forma de vida mais acomodada, de mais abundância, que era a missão, e que hoje, né, de acordo com as circunstâncias da aldeia, se não está aposentado, se não tem, não é empregado municipal e por aí vai, né, entende? Então, quer dizer, essas idosas, né, até hoje eles relembram com essa saudade. Quer dizer, na realidade, houve um desvinculamento, a missão serviu de instrumento para fazer o desvinculamento do conhecimento tradicional, das crenças tradicionais, e absorver uma outra realidade, que é a questão espiritual religiosa da Igreja Ocidental. Então, quer dizer, isso está muito forte até hoje, sobretudo na geração dos mais velhos. Mas o que você acha desse afastamento? Houve esse afastamento da maneira religiosa do povo Pareci migrando para o católico? Como você imagina isso? Como você vê? Você acha? Não, assim, porque
por exemplo, né? Eu fui batizado e crismado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão. Enfim, aprendi a rezar o terço, a ladainha, o Pai Nosso, por aí vai, né? Entende? Rezar para os santos. Então, quer dizer, por exemplo, se eu não tivesse a felicidade, né, de me deitar sobre a cultura parecia, sobre os livros de antropologia, que estudam a particularidade das sociedades humanas, né? Aqui no nosso caso, as sociedades indígenas, eu teria a dificuldade até hoje de fazer um parâmetro, uma comparação entre o que aquilo lá representou para mim, pessoalmente, espiritualmente, religiosamente, e o que representou aquilo para a sociedade do povo pareci. Por exemplo, hoje, os parecis, eles estão muito mais voltados às suas tradições, às suas crenças tradicionais, do que estarem fazendo atividades religiosas que foram repassadas pelos missionários. Por exemplo, você pega os Iranches, até hoje, essa marca da missão, essa marca da igreja, essa marca da religião, está intimamente gravado a eles, porque a população hoje, adulta de hoje, elas passaram pelo Charity e lavaram toda aquela lavagem cerebral, né? Desvinculando todo o conhecimento religioso, espiritual, cultural dos tradicionais para se engajarem dentro das crenças da religião ocidental. Então isso ela provoca assim, um esfacelamento da estrutura comportamental, da estrutura social, da estrutura política, da estrutura, enfim, de tudo. Em relação, por exemplo, você pega desses indígenas que passaram pelo Charity, você vai discutir, por exemplo, a questão do Wazari, por exemplo, que é o nosso herói mítico, a questão da lua, a questão das estrelas. Então, por exemplo, igual o Rony acabou de falar aqui, né? O porquê que essas casas, você pode ir em todas as aldeias, o sol nasce para cá e se põe para cá. Você pode ir em todas as aldeias, você vai ver que a maioria das casas tem essa posição, onde uma porta fica para o lado do sol nascente e outro para o lado do sol poente. E os mortos, né, quando são enterrados, que nós os parecia, até hoje mantemos a tradição de enterrar nossos mortos dentro da maloca. E interessante observar, né, que os defuntos, né, eles são enterrados com a cabeça virada para o lado do sol nascente e os pés virados do lado do sol poente. Hoje, praticamente, os parecidos não fazem mais essa prática. Mas assim, eu tive a oportunidade de observar que em cima das sepulturas se colocava biju, carne socada no pilão, a xixa. Então para que era aquilo? Porque a alma dele tinha que atravessar uma longa caminhada, né? O seu espírito tem que fazer uma longa caminhada e nessa caminhada é onde ele vai usar, né, esses alimentos para longa caminhada até chegar no outro lado, onde a alma dele vai ter que ficar permanentemente.